o arco e algumas flechas, e o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco, e pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste, e o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. Repita comigo: uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afecá. Depois Eliseu disse: agora pegue outras flechas e as atire-as contra o chão. E o rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. Repita comigo: 3 vezes. Olhe para cá. Ninguém vence alguém que tem vontade. Nós precisamos compreender que muitas coisas que nós estamos vivendo passa pelo lugar da nossa vontade de vencer. Uma pessoa que tem vontade de vencer, ela continua, ela persiste, independente do que ela vive. Um empresário que tem vontade de vencer pode ter quebrado milhares de vezes, como nós temos diversos exemplos, e a maioria dos empresários, pessoas bem-sucedidas, são pessoas que não pararam na primeira vez que quebraram. Amém? Então ninguém consegue parar uma pessoa que tem vontade. Agora, alguém que não tem vontade facilmente é vencido. Amém? Nós temos exemplos simples. O pastor falou no domingo, a irmã Lucimar começou a se exercitar. Talvez alguém de fora olhe e fale assim: não, é fogo de palha, começou e vai parar. Mas uma pessoa que tem vontade de vencer, que tem um foco, que tem um alvo, ela continua. Olhe para alguém e diga: alguém que tem vontade de vencer continua, não para. Então nós estamos diante de um texto que ele já começa para nós com uma informação. E qual é a informação? Eliseu, o profeta de Deus, está doente e vai morrer. Eliseu é a boca profética de Deus para aquele tempo. Os reis que tiveram vitórias, os reis de Israel que tiveram vitórias porque Deus, através de Eliseu, liberava uma palavra, e segredos que eram planejados no oculto eram revelados. Então Eliseu recebia a informação e passava para o rei de Israel, e assim o povo vencia. Então está ali o homem de Deus, aquele que tem a palavra profética, mas agora ele está velho, ele está no leito de morte, e o rei Jeoás chega diante dele. E para nós compreendermos, Jeoás, ele é agora o rei de Israel. Quem antecedeu ele foi, obviamente, o seu avô e o seu pai, que pecaram contra o Senhor. E o pecado do seu avô e do seu pai e dos outros reis que o antecederam trouxe consequências para Israel. E qual foram essas consequências? Deus, todas as vezes que o povo se afastava dele, Deus permitia que o exército da Síria ia lá e vencesse eles, saqueasse eles, e muitos soldados eram mortos nessas guerras. Então nós estamos diante desse contexto. Agora Jeoás assume o reinado de Israel. Ele é um rei que também é idólatra, também desagrada a Deus, mas diferente do seu avô e do seu pai, ele é o único que procura o profeta para uma instrução. E quando ele procura o profeta, ele tem uma surpresa. Aquele que tem a palavra profética, aquele que libera uma palavra de vitória, ele está à beira da morte. Se levantar a mão, Deus puxa. Amém? Então a Bíblia nos revela que quando ele chega lá e vê a situação de Eliseu,
ele diz: meu pai, você era como os cavaleiros e os carros de guerra. O que Jeoás está dizendo? Exatamente, Israel, quando estava debaixo da obediência e da palavra profética de Deus, tinha um exército muito grande, mas agora eles não tinham mais um exército muito grande. Agora os seus guerreiros, os seus cavalos e os carros de guerra foram reduzidos a um número vergonhoso, porque eles estavam vivendo uma crise espiritual, não apenas espiritual, mas também uma crise no exército, porque todas as vezes que os homens desobedecem a Deus, Deus permite que esses homens sofram consequências. Então quando ele chega na casa de Eliseu, ele olha para Eliseu, vê a situação dele, porque Eliseu é a palavra de Deus. Ele diz: meu pai, você era. Então o profeta faz algo inusitado. Fala para ele: pega flechas. Não entendi, irmã. Segue. Pegue flechas, pegue o arco e pegue flechas. Abra a janela que dá em direção à Síria, onde o exército da Síria tinha tomado aquele lugar. E você vai atirar uma flecha. Veja, quando nós lemos esse texto, nós precisamos olhar, obviamente, o contexto histórico e cultural daquela época. Quando um exército estava se preparando para lutar contra outro, uma flecha era lançada em direção, amém ou não amém? Para anunciar que a guerra ia iniciar, amém ou não amém? Então o profeta deu uma ordem para o rei: pegue o arco e pegue flechas e atire. Então o que o rei fez? Obedeceu. Ele abriu a janela, olhou em direção aonde estava o exército inimigo e lançou apenas uma flecha. Repita comigo: uma flecha. E aí o profeta revela para nós que aquela flecha, ela não era uma flecha aleatória, ela era uma flecha que tinha nome. Coloca o texto para mim. Ela tinha nome, e o nome daquela flecha é uma flecha de vitória, amém ou não amém? Aquela flecha não era uma flecha qualquer. O profeta deu nome para a flecha, e ele disse: é uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios. A segunda ordem do profeta foi: agora você pega mais flechas e atire elas contra o chão. E ele atirou 3 vezes, diz o texto. Tudo isso a Bíblia nos ensina. A história nos mostra que o profeta pegou na mão do rei e auxiliou ele. Depois que ele obedeceu o que tinha sido instruído, a Bíblia nos revela que o profeta ficou irado com a atitude dele e perguntou: por que você atirou apenas uma vez? Por que você atirou apenas 3 vezes a flecha no chão? Se você tivesse continuado, alguém diz aleluia. Se você tivesse continuado, eu daria a vitória completamente para você. Esse texto nos ensina que Deus deseja de fato liberar sobre nós realidades que podem mudar a nossa história completamente. Agora, você realmente quer que a sua vida mude? Você realmente deseja viver uma transformação e uma mudança naquilo que você ora e busca? Eu quero revelar para você, muitas vezes nós estamos orando por coisas que nós não queremos que mude, porque se essa situação mudar, você vai precisar mudar também. Não é só a situação, não é só o cenário que muda. Então, coisas que nós estamos colocando força, estamos orando e colocando atenção, dizendo: Deus, faça isso. De fato, nós muitas vezes não queremos que essas coisas aconteçam.
E é exatamente isso que o texto nos revela. Porque o profeta, que era a boca de Deus, disse: atire. E ele não disse quantas vezes era para atirar, mas ele contou o segredo: essa flecha que você atirar é a flecha da vitória. E ele atirou apenas uma vez. Então nós estamos acostumados a administrar coisas quando Deus deseja nos dar vitórias completas. Nós estamos acostumados a vencer mais um boleto quando Deus deseja nos prosperar de maneira sobrenatural. Nós estamos acostumados a viver de um versículo por dia quando Deus deseja descortinar os mistérios que existem na palavra. Mas nós só queremos apenas o alívio momentâneo, nós só queremos apenas anestesia, nós não queremos a vitória completa, porque vitória completa exige de nós revelação do que Deus é. O profeta disse: se você tivesse atirado mais vezes, eu teria dado vitória para você. Até onde Deus pode me levar, pastor? Até onde sua vontade quiser. Se você tem vontade apenas, não, tem gente que fala assim: não, eu quero um trabalho, Deus, que é só para pagar minhas contas, não ter dívida, eu quero só, Senhor, que o Senhor salve o meu marido para ele sentar do lado de mim na igreja. Se a sua vontade é só administrar, você não vai vencer completamente. Porque o inimigo da Síria, ele precisava ser exterminado. Existem inimigos que precisam ser exterminados. Existem situações da nossa história que precisam acabar. Existem coisas que acontecem de geração em geração que precisam ser rompidas. Deus não quer te dar uma anestesia. Deus te trouxe aqui para você entender que Ele não quer que você administre aquilo que Ele deseja destruir na sua vida. Deus tem um novo começo, mas Deus precisa primeiro mover a nossa mente para esse lugar de que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Enquanto nós queremos pagar o boleto, Deus deseja prosperar para que você pague o boleto de alguém. Então nós vemos esse exemplo, o profeta ficando indignado com alguém que tinha uma palavra profética. Você tem palavras todo domingo, toda quarta-feira. Voz de Deus é liberada sobre esse lugar, mas nós continuamos apenas atacando uma flecha, apenas ferindo o chão 3 vezes. E esse não é o desejo de Deus. Então nós podemos aprender com essa história que de fato Deus tem muito mais para mim e para você. Com o mau exemplo do rei Jeoás, nós podemos aprender: Deus tem muito mais para você. Agora, você quer? Gente, não sei se você tem a mesma perspectiva que eu tenho quando nós lemos os evangelhos. Jesus sabia da doença, da enfermidade da pessoa, mas ele chegava e perguntava o que ela queria. Jesus estava sendo sarcástico? Não, porque às vezes você quer ajudar uma pessoa, mas ela não quer ajuda. Você já enfrentou isso? Você faz o esforço, você fala: não, você está desempregado, eu vou mandar o seu currículo para um amigo. Você só tem que imprimir o currículo, enviar para a pessoa, tá bom? E ir no dia da entrevista, não tem como eu ir por você, tá bom? Aí você faz isso, aí o que a pessoa faz? Então, não deu para ir porque minha avó morreu, teve um incêndio na minha casa, o cachorro ficou doente, gripado. Às vezes nós queremos ajudar as pessoas, e às vezes as pessoas querem nos ajudar, mas não existe desejo de mudança, porque toda mudança exige postura diferente, exige que você não tenha mais apenas uma tentativa. Você tentou uma vez, errou, continue. Você tentou 2 vezes, errou, continue. Você caiu, não pare, porque o processo de Deus não é com aqueles que desistem, é aqueles que continuam atirando a flecha no lugar que Deus já deu a vitória. Pelo amor de Deus,
Nós somos uma igreja que temos palavra. Você não precisa de mais palavra. Você precisa continuar insistindo naquilo que Deus já revelou para você. Não desista, não pare, levante, não fique apático. Aquilo que Deus deseja que você viva. Então não deu certo a primeira vez. Qual que é a ordem de Deus? Continue atirando. Não deu certo a segunda vez, continue atirando. Não deu certo a terceira vez, continue atirando. Aqui um parênteses, eu preciso falar. Isso aqui continua, não no relacionamento que é tóxico, abusivo, que te bate, tá bom? Eu preciso falar, amém? Amém? Vocês estão entendendo aqui comigo? Continue naquilo que Deus deseja que você viva. Então todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras, existe um padrão de pessoas que vencem. Quem são aqueles que vencem? Não são os mais fortes, mas são os persistentes. São aqueles que continuam, aqueles que permanecem. Então veja, se você começou qualquer coisa e parou, se você começou qualquer coisa e parou no meio, você é o rei Jeoás, que atirou uma vez. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, Jeoás não teve a oportunidade de atirar de novo. Você tem a oportunidade de atirar mais uma vez. Porque a vitória que Deus quer para a sua família, meu irmão, é completa. A bênção que Deus deseja liberar sobre a sua casa é completa. Então nós vemos que alguém quis apenas o alívio momentâneo. Olhe para alguém e diga, Deus não tem anestesia para você. Deus não tem só um alívio para você. O que Deus tem não é o cheque especial, meu irmão. Em todas as áreas da sua vida. Se levante. Então nós vemos que o exército voltou a atacar novamente, porque o inimigo não foi destruído completamente. Todas as vezes que você não resolve o inimigo, ele sempre volta. E ele sempre volta mais forte. Ele sempre volta de outra forma. Se você não perdoou, ele vai voltar. Se você não resolveu a pendência, ele vai voltar. É por isso que Deus deseja que você, essa noite, se a sua flecha que você tem que enviar, lançar, é o perdão, perdoe. Quantas vezes forem necessários, perdoe, para que você não encare novamente o inimigo que deveria ser destruído. Existem pessoas que não compreendem como funciona o mundo espiritual. E é por isso que estão apanhando espiritualmente falando. Você sabe muito. Você lê, você tem muita informação, como já foi dito, mas você não se comporta do jeito que o reino espiritual respeita. O reino espiritual não respeita pessoas que sabem. O reino espiritual respeita pessoas que obedecem e lançam flechas. Então como que você derrota o inimigo? Se é para pedir perdão, eu vou lá, perdoo, peço perdão. Se eu tenho qualquer confusão na minha vida, eu preciso resolver. Amém ou não amém? Então nós precisamos compreender que nós aprendemos com essa história. Deus deseja nos dar muito, mas Ele também quer saber, você quer ou não? Você tem vontade ou não? Um dia eu me peguei pensando, meu Deus, se acontecesse tudo realmente que eu estou orando agora, nossa, ia ser embaçado. Você já parou para pensar? Que o problema seria outro problema? Alguém comigo? O problema da falta de dinheiro não seria mais falta de dinheiro, mas seria um monte de parente pedindo ajuda para você. Mais alguém comigo? O problema que hoje é problema viraria, como que eu vou fazer com isso, Michel? As pessoas que estão se aproximando de mim estão por interesse ou porque me amam? Os problemas mudariam. Você está preparado para realmente estar no lugar que você está orando? Você está preparado para viver exatamente aquilo que você diz estar buscando? Você está preparado para abandonar pessoas, porque o lugar que Deus vai te enviar, pessoas não vão ir também. Você está pronto para isso? Ou você só ora e administra a dor do presente? Você está preparado para ter um casamento saudável, abençoado, e não viver uma vida mais maluca na sua vida sentimental? Você está preparado a ter uma pessoa que te ama mesmo, que te respeita, e você olhar e falar, me ama e me respeita, mas eu não gosto disso, eu gosto que me maltrata? Você está preparado?
Porque de fato a transformação que Deus deseja em nós é aqui primeiro. Você pode vir na igreja, meu irmão, você pode frequentar culto, mas continuar atirando apenas uma flecha, um cupido evangélico. Mas quando o Senhor muda a nossa mente, o Senhor nos transiciona para um lugar. Tem gente aqui que não consegue ser amado, já desconfia. Está me respeitando muito. Me deu presente. Você queria o quê? Que desse um tapa na sua orelha? Veio com buquê de flores e todas as outras pessoas não vieram com buquê de flores. Você queria o quê? Não, estou desconfiado. Eu estou desconfiado. Por quê? Porque você ainda não está preparado para viver aquilo que Deus deseja para você. Tudo que Deus deseja fazer para nós é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus aos nossos respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que Ele deseja. É isso? Não, que nós desejamos. O que você vive é o que você deseja. O que você vive é o que você tem vontade. O povo de Deus foi afetado na vontade, porque vontade para nós tem a ver com o pecado. Não, você não pode desejar, porque você desejar tem um mal, porque se você querer ter alguma coisa vai roubar o seu coração de Deus. Pelo amor de Deus, se o seu coração estiver no Senhor, nada e ninguém rouba você do Senhor. Você pode ter carro, casa, mansão, você pode ter o que for, mas o seu coração ainda continua no Senhor. Agora é muito fácil nós adorarmos o Senhor não tendo nada, porque nós só temos o Senhor. Agora quando nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, eu tenho tudo, nada me falta nessa terra, mas Senhor, sem a tua presença eu não vivo. Somente pessoas que chegaram nesse lugar podem fazer essa oração. Nós não podemos, porque nós ainda estamos dividindo o nosso coração. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu quero que o Senhor faça isso ou aquilo. Então Deus deseja que a nossa vontade seja afetada essa noite. Gente, o que tem de homem sem vontade não é brincadeira. Sem vontade nenhuma, de nada. Você dá uma solução à pessoa: não, então é porque falta o quê? Vontade. A soberania de Deus não compete com a responsabilidade humana. Se você quiser, se vocês quiserem, vocês comerão o melhor dessa terra. Muitas bênçãos de Deus estão condicionadas à sua vontade. Se você quiser obedecer e começar a dizimar e ofertar, se você quiser honrar ao Senhor, se você quiser. Agora é muito fácil colocar: é da vontade de Deus, foi da vontade de Deus. E viver com uma voz interna dizendo para você: você fracassou. Você sabe que você não insistiu. Então você começou um curso e não terminou. Você começou qualquer empreendimento e não terminou, e não fez aquilo que Deus deseja. Deus está dizendo para mim e para você: eu estou abrindo a janela para que você veja que aquilo que você diz que é apenas inimigo é uma terra que eu prometi para você. E não é apenas uma flecha que você vai atacar. Deus deseja que você ataque todas as flechas que você tem. Que flecha é essa, pastor? Deus deu uma flecha de vitória sobre as suas mãos. Os dons, os talentos, as habilidades que Deus te entregou são flechas que Ele quer usar. E você está: ah não, é apenas uma. Não, Deus colocou habilidades, talentos sobre você. E você fala: ai meu Deus, como que eu administro isso? Não interessa, você se vira, aprende, faça, começa a fazer do jeito que você pode fazer, mas faça alguma coisa. Deus quer tirar você do deserto. Deus quer tirar você de uma vida minguada, mas depende de você. A igreja, nós vamos entrar numa obra. E sabe como que essa obra vai acontecer? Com várias pessoas abrindo a janela e lançando flechas de oferta, lançando flechas de generosidade. Então deixa eu dizer para alguém aqui que chegou essa noite: você quer ter só um negocinho? Deus não quer te dar só um negocinho. Eu quero só um negocinho, sabe? Eu quero, sabe, Deus, bem bonitinho, assim, não precisa ter muito. Esse não é o nosso Deus. Lê Êxodo, por favor. Lê Êxodo, por favor. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele disse: eu quero que o tabernáculo seja construído com ouro. Eu quero que o tabernáculo seja construído com detalhes e riquezas de detalhe. Então, enquanto nós, meros mortais, comedores de arroz e feijão, que não conhecemos a Deus, e fala: nossa pastor, você está muito teologia da prosperidade. Lê Êxodo, por favor. Lê Êxodo, Levítico. Era tanta oferta, mas muita oferta. Oferta especial,
oferta da cabana, festa de não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Senhor, eu estou lendo as escrituras, com plano de leitura de 1 mês. E aí comecei a ler, olhei para esses textos, eu falei, meu Deus do céu, eles ofertavam muito. Era muita oferta, era muito sacrifício. Pecava, cordeiro. Não pecava, cordeiro para agradecer também. Festa dos pães, tinha uma oferta especial. Oferta dos cereais com azeite da melhor farinha, do melhor azeite. E aí o Senhor me levou lá, quando eles foram libertos, quando eles saíram do Egito. Faraó liberou eles com toda a riqueza do Egito. É por isso que eles tinham para ofertar. Deus vai te libertar para te prosperar, para que você tenha para dar. Deus te liberta, tira você do lugar de escravidão, porque a escravidão para nós pode ser uma mentalidade que foi instalada principalmente numa ideia religiosa, que você não pode prosperar em nada. E prosperidade não é só dinheiro, tá? Que quanto mais você passa a luta, mais você está sendo crente. Quem inventou isso? Prova, luta, é natural, vai acontecer. Mas os filhos de Deus podem viver no meio da prova da luta, no meio da prova da luta, da guerra do Irã, de Israel, do que for, de pandemia. Podem viver a prosperidade de Deus em todos os aspectos. Então, enquanto o rei, que não entendeu que existia uma palavra liberada, lançou uma flecha, parou, lançou as flechas do Senhor, pararam. O Senhor está liberando uma palavra, e eu encerro essa mensagem aqui, dizendo: o que você quer? Pede-me, pede-me. Ele disse isso para Davi: e eu te darei as nações por herança e a terra por sua possessão. O que você quer? O que você quer mesmo? O Senhor quer tocar na sua vontade essa noite. O Senhor quer mudar aquilo que você já disse. Não, tá legal aqui, Senhor. Não. Me troca de casa de aluguel, Senhor. Não, o Senhor está dizendo para você. Vai procurar um apartamento para ser seu. Amém ou não amém? Não, Senhor, eu quero um Fusquinha. Não. New Beetle. Só se for New Beetle. Não, Roberto. Um cara que seja trabalhador. Não. Senhor, eu quero bonito, homem de Deus, que seja trabalhador. Estou falando para todo mundo, não é para Roberta, tá? Eu falei Roberta, mas é para todas as pessoas que estão solteiras, tá? Amém ou não amém? Às vezes fala assim, não, se for trabalhador, tá bom, pastor, mas não é crente, não é temente a Deus. Não, amém ou não amém? Mas não tem ninguém na igreja, você está olhando errado, irmã. Irmão, tem, sempre tem. Deixa eu dizer, eu vivo o maior milagre, estar aqui diante de você. Sabe por que eu casei com a pastora Jennifer? Porque eu tive vontade, muita vontade. Ô glória! Muita, se eu ficasse só, nossa, que negrona linda, só passando vontade. Aí chegaria outro com mais vontade do que eu. Oi, princesa. Enquanto você está passando vontade, Deus deseja que você olhe e fale: eu quero essa terra para mim. Amém ou não amém? Muita coisa que a gente pensa que é automático tem a ver com vontade, desejo. Aí nós entendemos o que a Bíblia diz no livro de Salmo: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor. Mas a vontade não vai me roubar de Deus, não. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. O que é se deleitar? Busque primeiro as coisas do reino. Conheça o coração de Deus, não a mão de Deus. Depois Ele concederá os desejos do seu coração. Por quê, pastor? Porque os seus desejos se tornarão os desejos de Deus para a sua vida. Então dê um exemplo básico: relacionamento, coisas supérfluas. Amém? Mas existe uma realidade espiritual. E aqui eu encerro a mensagem. Você não está cansado de viver um raso não, espiritualmente? De verdade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tem um ouvinte todo domingo. Não tem problema. Você tem que vir para o culto. Você vai vir para o culto.
Mas assim, não viver nenhuma experiência nenhuma. A última experiência que você tem para contar é da década de... Igual o vídeo meme da Rayane, 1900. Meu irmão, qual foi a última flecha que você lançou mesmo? Espiritualmente falando, qual foi a última vez que você fez um jejum mesmo? Não um jejum que começa à meia-noite e acaba meio-dia. Qual foi a última vez mesmo que você orou de verdade? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia, colocou na sua testa e disse: eu vou sair daqui apenas quando eu entender isso daqui? Qual foi a última vez? Não, nós paramos na primeira. Não entendi. TikTok. Aí a sua vontade vai sendo afetada por dopamina barata. Mas eu quero dizer para você, existe unção de Deus, o Espírito está preparado. Deus deseja liberar unção, graça, favor de Deus, revelação. Deus deseja descortinar mistérios escondidos que estão em Cristo para pessoas que têm vontade. Sabe quem teve vontade? Moisés. Você não pode me ver, mas eu quero te ver, Deus. Eu quero te ver. Não interessa, eu quero te ver. Tá bom, já que você quer muito, então eu vou passar e você vai ver só as minhas costas. Vontade. Não tem a ver, será que Deus quer? Não, não. Homens que dizem assim, ó: Senhor, Deus, eu vou mandar um anjo para guiar vocês. Não, 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 eu não quero um anjo. É o Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, nem manda a gente ir. É vontade. Homens que têm intimidade com Deus têm a vontade alinhada com ousadia. Senhor, entende? Homens que não têm intimidade ficam perguntando: qual que é a vontade de Deus mesmo? Mas homens que têm intimidade com Deus conseguem acessar um lugar de conversar com Deus e falar: Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor não destrói? Se tiver 30, o Senhor não destrói? Calma aí, Deus, eu te incomodei, mas deixa eu falar de novo. Se tiver 10, Senhor, eu te incomodei. Se tiver 1. Porque homens que são moldados na intimidade com Deus conhecem o coração de Deus, e Deus deseja derramar. Meus irmãos, eu estou sendo impactado pela leitura da palavra. Já li a Bíblia? Já li a Bíblia. Leio a Bíblia. Mas dessa vez está sendo diferente. Por quê? Eu estou conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus. O Deus de Israel. Gente, meu Deus do céu. Gente, os caras erravam, mentiam. E mesmo assim, por causa da aliança, Deus prosperava eles. Abraão mentiu: Sara é minha prima, irmã. E aí o rei tomou ela como esposa. Deus mandou uma praga. E aí o rei falou: por que você mentiu? Eu pensei que vocês iam me matar. Não, vão embora daqui, mas não vão embora de mãos vazias. Leve aqui cordeiros, leve aqui riquezas. É o Deus que não depende de você, mas que a partir da sua vontade realiza coisas que não estão já determinadas, mas são coisas que só acessam quem tem intimidade, só acessa quem quer conhecer a Deus. Então, meus irmãos, de verdade, eu sinto que eu não nasci para ser pobre. Primeiro, Roberta, começa na minha vontade, porque minha vontade não é coisa barata. Eu nem sei quem me ensinou a gostar da Zara, quem me ensinou a gostar de comer coisa boa. Eu sei que talvez você viveu uma realidade de sobrevivência. A maioria de nós, eu também passei por isso. Mas eu lembro minha mãe sempre me dizendo: nós estamos passando por isso, mas você é filho de Deus. Na pegada que ela fala, imagine eu pequeno do tamanho do Josh e minha mãe. Nós temos fé, você vai ter o melhor, você vai ser o melhor. Eu sei que muitos de vocês não receberam isso, mas vocês receberam algo que nenhum homem pode te entregar, que nenhum homem na terra pode afirmar, que é a identidade de filho de Deus, que é uma mente de Cristo, que faz você ser deslocado do lugar que você mora. Como você é enjoado, você quer ser... Você mora na Tiradentes, por que você tem esses gostos? É o pobre com gosto de rico? Não, você fala para ele: eu não sou o pobre com gosto de rico.
Eu sou aquele que era escravo, que foi liberto do pecado, que recebeu não apenas a salvação, mas uma mente nova. E entende que essa mente faz você se comportar, andar, se vestir de maneira realeza. Glória. Quando você tem dinheiro, fala. Quando você pega o pagamento, Fê, como que você anda? É diferente quando acaba. Amém? Não é? Salário na conta. O que foi, mulher? Manda pro pai que o pai resolve. Sem dinheiro, a mulher chama o homem. A mulher chama o homem. O que foi? Porque de fato existe uma realidade que muda o nosso comportamento quando nós entendemos que nós temos. Talvez você não tenha conta bancária recheada, mas se você tiver consciência e sair daqui essa noite com uma consciência, você é filho de Deus. Deus move qualquer situação para fazer chegar aquilo que você tem desejo na sua mão. Você crê ou não? Deus move qualquer situação. Olha aqui, eu encerro, falei 3 vezes que eu ia encerrar, mas a minha vontade de pregar, entendeu? Davi queria beber uma água, e essa água estava no terreno do inimigo, e ele tinha os seus guerreiros, as pessoas que serviam ele. Eles olharam e falaram: é sério, Davi, que você quer beber aquela água? Davi: mas não precisa não, fique em paz. Sabe o que aqueles homens fizeram? Vão buscar água. Mataram não sei quantas pessoas, pegaram a água por causa da vontade do rei. Eu estou dizendo de um rei terreno. Eu quero dizer, Deus tem desejos. Ele está falando para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o desejo de Deus. Se homens cumpriram um capricho de um rei terreno que pecou, adulterou e trouxeram água para ele, nós se levantaremos, nem estava no esboço, nós se levantaremos para cumprir os desejos de Deus, porque Ele tem vontade, e a vontade dele já está expressa para você. Qual que é o meu ministério? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que eu tenho que fazer? Ganhar alma. Fale de Jesus para alguém, pelo amor de Deus, amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque através da sua palavra, do erro de homens, de acerto de homens que o Senhor permitiu estar na sua palavra, nós podemos tomar atitudes diferentes. Nós podemos viver coisas completamente diferentes. Aquela flecha que foi lançada era a flecha da vitória completa, mas o rei, que vinha de uma linhagem idólatra, se contentou apenas em uma anestesia, em uma solução momentânea. Mas o Senhor colocou diante de nós essa palavra: muda a nossa vontade, Senhor. Nós somos afetados por tantas coisas que estão ao nosso redor. Existem pessoas que estão amarradas no pecado, e elas estão esperando alguma coisa acontecer. Senhor, move a vontade dessa pessoa. Existem pessoas que estão desejando coisas tão pequenas. Senhor, move a vontade do seu povo. Move o nosso coração para cumprir os seus desejos, Pai, de ir para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.